Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Marcizak, sou pregadora do Evangelho e terapeuta cristã. E hoje eu quero falar para você, Deus faz o impossível. Eu não sei qual é o seu impossível, aquilo que você acha que é impossível. Mas Deus me manda aqui hoje para lembrar você que Ele é o Deus do impossível. Quando todas as possibilidades se acabam, Deus faz novas todas as coisas. Porque se fosse possível para a ciência, se fosse possível para a medicina, se fosse possível para o advogado, se fosse possível a situação na sua vida, não seria chamado de milagre. E o nome do Senhor não seria exaltado. Por isso, quando você acha que não tem saída, Deus diz para você: olha para mim e confia em mim, porque eu sou o Deus do impossível. Olha o que diz lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus te trouxe até esse vídeo, porque você está achando que algo é impossível na sua vida. Eu também já estive no seu lugar. Eu achei que era impossível mudar a minha vida. A situação cada vez mais estava difícil. Eu estava cada vez mais no fundo do poço. Mas Deus falou para mim: eu sou o Deus do impossível. Assim como Ele manda te dizer hoje que Ele é o Deus do impossível. Ele que faz todas as coisas. Deus tocou meu coração hoje para eu trazer uma história para você que está lá em Gênesis, que é a história de José. Os próprios irmãos de José planejavam matá-lo. Isso tudo por ciúmes, porque José era o preferido do seu pai. Os irmãos, movidos pela inveja, pelos ciúmes, pela raiva, queriam matar José. Mas o nosso Pai é o Deus que nos livra. É o Deus que faz o impossível, porque os irmãos de José estavam decididos a matá-lo. Mas Deus tocou o coração de Rúben. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rúben, livrou-o das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Então Deus tocou o coração de Rúben para não deixar matar José. E os irmãos ouviram Rúben e jogaram José nesta cova. Mas depois eles tiveram uma outra ideia, que foi de vender José. Por que não ganhar um dinheiro com José? Assim eles fizeram. José foi vendido pelos próprios irmãos. Depois que José é vendido como escravo, como ele era um homem de honra, honesto, Potifar quis que ele fosse para a casa dele. E lá deu todo o governo da casa dele para José. Mas mais uma vez, José foi injustiçado. A mulher de Potifar desejou José e quis dormir com José, mas José era um homem muito íntegro. Ele se recusou. Então ela se sentiu rejeitada, não aceitou a rejeição e decidiu inventar que José tinha abusado dela. E quando Potifar chegou, mandou prenderem José. José, mais uma vez, foi injustiçado. Mas Deus é aquele que transforma maldição em bênção.
E como eu disse, Deus faz o impossível. José tinha tudo para ser um homem que desonrava a Deus. Um homem amargurado, injustiçado pela vida. Mas José escolheu continuar seguindo pelo caminho certo, continuar sendo um homem íntegro. E Deus o honrou. Talvez você também foi uma pessoa que foi muito injustiçada, desde a sua infância. Mas se você está aqui, é porque você escolheu seguir pelo caminho certo. Quem esperava que José, de um prisioneiro, ia se tornar governador do Egito? Aos olhos humanos, isso era impossível, não é verdade? Aos olhos humanos, nunca que nós poderíamos imaginar que isso aconteceria na vida de José. Pois foi o que Deus fez na vida dele. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. José não teve a oportunidade de estudar, mas José tinha acesso à fonte de toda a sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que só Deus pode dar. E José nos mostra claramente que não importa da onde você veio, se você continuar olhando para Deus, confiando em Deus e buscando a sabedoria divina, a sua história vai virar notícia. Tudo aquilo que você viveu vai ser para engrandecer o nome do Senhor, como aconteceu na história de José, para que todos saibam que Ele é Deus e que não existe outro Deus. E que Deus faz o impossível, que Deus faz todas as coisas. Continuando, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono. Eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E é isso que Deus faz na vida de todos aqueles que são obedientes, que honram e confiam no Senhor. Deus faz de cabeça e não de cauda. Então você pode estar achando que é impossível a sua história mudar, mas Deus te trouxe até aqui para dizer que Ele faz o impossível. Há um ano atrás eu estava sem R$1 para pagar as minhas contas. E de repente Deus fez o impossível na minha vida. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida também. Continua confiando em Deus. Continua obedecendo. Que Deus vai honrar a sua obediência e a sua fidelidade. E agora eu quero orar por você. Se puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Meu Deus e meu Pai, o Senhor que faz o impossível, Jesus, hoje eu oro intercedendo por esta pessoa que está assistindo esse vídeo, para que o Senhor faça também, meu Deus, o impossível na vida dessa pessoa, para que todos saibam que o Senhor é Deus
e para que nenhuma carne se glorie, somente se glorie no seu nome, Senhor, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Deus que faz o impossível. Em nome de Jesus, meu Pai, faz o impossível na vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela considera impossível, mas o Senhor sabe. Então eu oro intercedendo, meu Pai, para que essa pessoa veja, meu Pai, ainda nesta semana, o impossível de Deus acontecer na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Escreve seu nome aqui nos comentários, porque eu vou estar orando por você todos os dias. Que Deus te abençoe.